Torcemos à toa. O pastor Fábio já falou, meu Deus. Pai. Eu vou revelar agora. Olha, eis essa revelação. Você sabia que quanto está batendo a taxa de corrupção do Brasil? De 1 a 100. Quase que vocês acertam, cara. Foi uma revelação isso? Quase que vocês acertam. O Brasil está batendo uma taxa de 96%. 96%. A Suíça, 3%. Quanto ao jogo? A liberdade econômica no Brasil, em um ranking de 180 países, ele ocupa a 153ª posição, 153. A Suíça é o 4º. Quanto ao jogo? No ranking da educação, o Brasil está em 88º. Ele ocupa o lugar de 88. A Suíça, 7º lugar. Quanto ao jogo? Imposto de empresa. O Brasil sabe quanto é o... Não, a taxa de imposto. A taxa. 34% o Brasil. 34%. A Suíça, 18%. Quanto ao jogo? Meu Deus, tomou uma enxurrada. E quase que é 7-0. É que eu não continuei buscando aí, mas devia ser uns 7-0. A taxa de desemprego no Brasil, alguém sabe quanto está? A taxa de desemprego. Porcentagem. 13%. 13%. Está indo para cá? Até ter saído isso aqui, 14%. Na Suíça, 2,7%. Quanto? 5-0. Só que tem uma coisa. Você sabe qual é a taxa de suicídio na Suíça? No meio de jovens, porcentagem. 40%. Tá bom? No Brasil deve estar batendo aí uns 10%. Ganhamos nisso, 5-1. Eu queria tocar nesse assunto, não é nem pelo fato de ter marcado um gol, que eu acho que depois da gente tomar 5-0, a gente não deveria nem mais falar nada. Mas eu quero tocar no assunto sobre justamente esse problema do suicídio. Por que um país tão ajustado, é isso ou não é? Por que um país tão ajustado, com índice de corrupção 3%, com liberdade econômica ele ocupando o 4º lugar, com educação ocupando o 7º lugar, com o imposto cobrando 18% e o desemprego de uma taxa de 2%, por que um país tão equilibrado tem uma taxa tão grande de suicídio? Eu digo por quê. E você não tem que dar glória com isso não, tá? Mas se quiser dar, mas depois eu te explico, depois por que eu falei que não deveria dar. Porque eles não têm, eles abrem mão de ter o Deus que nós temos. O grande problema é que nós temos o Deus que nós temos, mas não temos a inteligência que eles têm. Porque nós não queremos ter. Porque Deus nos dotou de inteligência tanto quanto os suíços, os suecos, a Europa. O problema é que nós preferimos, nós que eu digo, brasileiros, preferimos ter uma cultura do funk, do samba e do futebol. Eu não estou falando com isso que eu não torci, eu sentei lá, torci porque eu gosto de futebol. Mas eu não troco
e nem pago ingresso de futebol, perdendo meu tempo. Eu não troco o futebol pelo culto. Eu não troco o dinheiro do meu dízimo para pagar em entrada de time de futebol. Então, se eles tivessem um pouquinho só de conhecimento de quem é Deus e adorasse esse Deus verdadeiro, esses caras seriam tão fortes como os Estados Unidos. Então a gente precisa mudar isso aqui, ó. Você pode bater assim e falar isso aqui, ó. Porque a hora que nós mudarmos isso aqui, entendeu? Você não precisa falar, mas se mudar isso aqui não muda o político. Escute que é sério demais o que eu estou falando, gente. É sério demais. E quando eu falo muda isso aqui, não adianta você pensar assim, ah, mas se mudar isso aqui não mudar os políticos. Quando muda isso aqui, muda tudo. Quando muda isso aqui, pelo entendimento da palavra de Deus, e é isso que Paulo vai falar, que nós não devemos nos conformar, tomar forma deste século, tomar forma desse mundo, sabe? Ser amoldado por esse mundo. Ele vai falar, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Eu quero pregar essa noite sobre, apesar do empate, eu quero pregar sobre a certeza da vitória. Apesar dessa chateação que nós ficamos, eu quero falar da certeza da vitória. Digam comigo, a certeza da vitória. Eu quero que você pegue a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, aquilo que pode mudar a história do nosso Brasil. E o problema é que nós somos individualistas demais. Nós pensamos o seguinte, problema deles, ou seja, problema das pessoas. Eu não ajo assim, problema é deles. O problema agora não é só deles. Quanto a esse assunto, o problema é nosso. E a hora que eu me empenhar, olhe para mim, e a hora que eu me empenhar em querer mudar a humanidade pela palavra de Deus, a geração que nós estamos vivendo pela palavra de Deus, é possível viver melhor do que a Suíça. Nós podemos mudar isso. Romanos, no capítulo de número 8. Vai dizer, a partir do verso 28, vocês querem sentar? Mas desce e senta. Por favor. Eu queria até que vocês sentassem na primeira fileira, que se eu precisar de vocês, vocês já estão aqui. Pode ser? Tem algum problema? Pode até chamar a esposa para cá, se tu quiser. E se ela quiser. Cássila, fica pertinho dele aqui, fica. Ele não aguenta ficar distante de você. Romanos 8, o seu versículo 28, você ainda está aí? Como muitas pessoas acabaram sentando, irmãos, vamos nos dobrar a eles. Sentem-se. E se você sentir que a sua versão está muito diferente, você para de ler a sua, para ler aqui o que está escrito, tá bom? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Os que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou.
Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Tu está aqui na leitura? 31, vou repetir. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo, foi Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores por meio de quem? Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que esta palavra venha penetrar no seu espírito, na sua alma, e causar uma transformação radical e inconfundível, para que você venha experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Irmãos, os olhos do mundo estão voltados para onde? Hã? Fala alto. Fala alto, gente. Para a Rússia, para a Copa do Mundo. Os olhos do mundo estão voltados para lá. Está acontecendo na Rússia a 21ª edição da Copa do Mundo. E nessas edições, a Copa do Mundo Futebol, Copa do Mundo, na verdade, é o maior evento que nós temos no planeta. Apesar de nós termos outros eventos esportivos, como as Olimpíadas, né? Mas não há algo maior do que a Copa do Mundo de futebol. Você sabe quantas seleções estão disputando? 32. 32 seleções disputam esse título que para eles, para qualquer um que ganhar, é tremendo. Eles vislumbram aquilo dali. Estão ali para ganhar. O Brasil é a única seleção que disputou todas elas. Todas as edições. E ele já conquistou 5 títulos. O Brasil é novamente um dos favoritos ao título. Nós temos, nisso tudo, apenas uma expectativa de vitória. Nós não temos a certeza da vitória. E hoje já vimos que isso é uma verdade. Ok até aí? Amém ou não? Diga, expectativa. Não a certeza.
Nós temos um evento não. Se falar dentro do futebol da Copa do Mundo, falar de um fenômeno chamado Maracanaço. Você vai lembrar de alguma Copa? Olha, esse menino sabe de tudo, rapaz. 1950. Onde o Brasil só dependia de quê? Dele mesmo, de um empate. Só dependia de um empate. A expectativa da vitória, de ser campeão, era muito grande, sim ou não? Mas eles foram lá contra o Uruguai, e o que aconteceu? De quanto? Olha como é que vocês sabem de tudo sobre a Copa. Olha. Quem matou quem? Abel matou Caim, Caim matou Abel, quem matou quem? O mais recente e frustrante não foi o Maracanaço, foi o Mineiraço, que aconteceu em 2014. O que aconteceu? Para quem? Sabe de tudo. É bom pregar aqui, que aqui todo mundo sabe de tudo, irmão. Perdemos de 7-1 para a Alemanha, e isso se tornou a mais amarga e fatídica derrota que o Brasil teve. Por quê? Porque nós estamos falando de expectativas de vitória. Naquele dia, quem é que foi para a televisão, para frente da televisão, vestido com a camisa do Brasil? Além de mim. Meu Deus. Quem é que na mesa tinha um lanche, um cachorro quente, um churrasco? Quem estava esperando a vitória? Eu também. E a gente reúne amigos, reúne famílias. Eu lembro que estava lá a família da aspirante Andréia. Caramba, e a gente estava... Eu lembro que quando a Alemanha fez 1-0, eu falei, vou beber água. Fiquei nervoso. Fui beber água, quando voltou, estava 3-0. Eu falei, pô! Aquilo me deixou aborrecido. E, na verdade, frustrou todos nós. Por quê? Porque ali nós só tínhamos uma expectativa. Eu quero te falar uma coisa, só para você ter uma noção do que... Só para você ter uma noção do que você está fazendo aqui. Na vida cristã não é assim. Na vida cristã nós não temos expectativa de vitória. Nós cremos em Cristo e já fomos justificados por Ele. Nós cremos em Cristo e nós temos a garantia da vitória. Em Cristo, segundo o apóstolo escreve aos crentes de Roma, ele vai falar que em Cristo, e ele vai citar uma série de situações aqui, ele vai citar uma série de problemas que ocorrem na vida dos crentes, e talvez os crentes de Roma estivessem ainda vivendo a dúvida por causa das perseguições, por causa de conflitos, por causa de problemas, ainda gerava neles algumas dúvidas que gera em nós. Quem é que nunca numa oração perguntou para Deus, Deus, será que tu estás comigo mesmo? Será que no momento de respostas na palavra, onde você diz, eu tenho a certeza que o Senhor vai falar comigo na palavra, e quando você abre, vem uma resposta totalmente contrária, e você diz, isso é do diabo, vou abrir de novo. Por quê? Porque você quer uma resposta que te traga certeza da vitória.
E na oração você clama, por quê? Porque aquilo que talvez você estivesse esperando não aconteceu. E por causa disso nós entramos em crises, nós entramos em conflitos. Nós achamos muitas vezes que Deus não está conosco, que Deus não nos responde, que Deus nos abandonou, que Deus não quer nos ouvir. E talvez os crentes de Roma estivessem vivendo esse momento, e Paulo vai falar justamente sobre isso. Ele vai dizer, primeiro, que Deus nos chamou, nos predestinou. Ele vai dizer que aquele que entregou o seu filho, ele tem poder de entregar todas as demais coisas. Sabe por que ficamos frustrados? Sabe por que muitas vezes nós entramos em crise? Por quê? Porque nós queremos ligar uma televisão e ver o futebol de 1h30 e sair falando que o Brasil ganhou de 4-0, de 5-0, de 3-0. E olhamos 1-1, ficamos frustrados. Assim é na nossa vida cristã. Na nossa vida cristã, muitas vezes nós ficamos frustrados porque nós criamos uma expectativa muito diferente daquela que já é uma realidade. Nós criamos expectativa, na verdade, daquilo que eu quero. O problema é que nós queremos chegar para Deus e pedir simplesmente aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, e entramos em crise, quando na verdade a maior vitória de todas você já conquistou. Você já conquistou. É isso que Paulo está falando para a igreja de Roma. Às vezes nós achamos que alguém que A, B ou C está contra nós, e Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ser contra nós? Sabe o que ele está falando? Independente do que você pensa, ou do que você quer que não foi realizado, saiba que Deus é contigo. O problema é que você quer uma coisa que Deus não quis fazer, e é um problema de Deus ele não querer fazer. Muitas vezes, eu quero isso, ele não vai fazer e pronto, e ele vai continuar sendo Deus. Como diz o louvor que Vitor louvou, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. Por quê? Porque a maior vitória que você necessitava, ele já te deu. O outro detalhe é que nós temos um inimigo chamado diabo, Satanás, que ele quer se opor a você. Ele quer se opor a você. Ele é o teu adversário. Ele é teu adversário, filho. E Paulo está falando isso justamente para aqueles que têm a certeza de que tem adversário. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus não poupou o seu próprio filho. Antes entregou por todos nós, não dará juntamente com ele de graça todas as coisas. Você sabe o que é a dor de entregar um filho? Eu estava acompanhando essa reportagem da Carolina. Vitória, né? Vitória Caroline? Isso. Eu estava acompanhando durante uma semana. Caramba, numa expectativa de encontrar essa menina viva, cara. Sabe, uma menina crente, irmãos. Eu torcendo para encontrar essa menina viva, orando. Falei, meu Deus, faz encontrar essa menina viva. E tivemos a notícia da menina morta. Perdeu a filha, uma mãe e um pai, perdeu uma filha. Como é duro isso. Sabe? E Deus está falando justamente isso, aquele que não poupou nem o seu filho. Então nós só vamos conseguir falar para alguém que sabe o que é a dor de perder um filho. E a Bíblia fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes os entregou por todos nós.
não nos dará juntamente com Ele as demais coisas. Isso que você está esperando, Ele não vai te dar. Isso que você está com tanta expectativa, Ele não vai te dar. Isso que você veio talvez hoje aqui pedir, Ele não vai te dar. Você sabe por quê? Porque Ele já te deu. Ele, quando foi para a cruz e morreu, Ele ali já decretou a tua vitória. Aleluia! Ô irmão, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. No futebol, ganha o melhor, o mais competente. Na vida cristã, todos nós somos vencedores, independe da nossa competência. Por quê? Porque foi a graça. Sabe? Eu acho que o ser humano, irmão, quanto mais, eu acho que o ser humano é meio complicado com esse negócio de graça, sabe? Eu acho que é complicado. Sabe? Eu acho que é complicado. Eu acho que esse negócio de graça, sabe, que não tem um preço, eu acho que para a gente, ser humano, é meio complicado. Sabe, eu acho que tinha que ter um preço. Eu acho que tinha que pagar um pouquinho. Sabia? Por quê? Porque nós não valorizamos aquilo que tem muito valor. Nós não valorizamos, as pessoas não valorizam essa graça, esse favor imerecido. Sabe o que é esse favor imerecido? É aquilo que você não tinha condições de pagar, não tinha condições de fazer, a sua dívida era impagável, e alguém veio e pagou. Mas parece que quando nós falamos simplesmente de graça, parece que não soa assim, uma coisa com muito valor, né? Pô, de graça deve ser uma porcaria. Tudo que é de graça é ruim. Criaram essa frase aí, tudo que é de graça é ruim demais. No Brasil irmão. Mas em outros países aqui tem coisa que é de graça que é bom pra caramba. Nem pagando no Brasil às vezes é bom. Né? Então, a gente precisa mensurar o valor dessa graça. Apesar de ter sido de graça, ela teve um preço altíssimo. Olha agora como é que mudou. Apesar de ter sido de graça, ela teve um preço altíssimo. Por quê? Porque o nosso caminho era o inferno. O que merecíamos? O inferno. Fogo eterno. E tem uma. Ninguém ia te arrancar de lá. Por quê? Porque o preço era muito alto. Você não tinha como pagar, e Cristo foi lá e pagou por você. Você vai ver que no dia 15 de julho é o último dia da Copa. É a final da Copa. E alguém vai levantar aquela taça que tanto desejam. A taça desejada da Copa do Mundo de 2018 vai ser levantada por alguém. E tomara que seja o Brasil. Tá bom? Por quê? Por quê? Porque a pessoa que levantar, quem vai levantar aquela taça? Quem é? O mais competente. O melhor. O que mais se esforçou. Sabe? O que mais se dedicou. O que mais se empenhou. Sabe? Na salvação não. Na salvação, todos nós vamos receber a coroa da vida. Por quê? Porque alguém já se esforçou por você e já se entregou por você. Você veja. Você veja que coisa linda. Isso é extraordinário. Nós sabemos que
naquele grande dia, eu estava falando isso com os pastores esse dia, eu falei, cara, vai ser um espetáculo, mano. Vai ser um espetáculo extraordinário. Cristo está falando, eu tenho a coroa da vida. Eu tenho a coroa da vida, ele vai entregar. Ele vai entregar quem? A quem vencer. A quem vencer não é no sentido de você ter que disputar alguma coisa, mas no sentido só de você permanecer, de você perseverar. Há uma grande diferença de você ter que lutar para vencer com alguém, e outra é você perseverar simplesmente na graça. Olha, perseverar na graça, permanecer na graça, não ser iludido pelo mundo, não ser sucumbido, não ser influenciado pelo mundo que te arranca da presença, mas é você perseverar até o fim. E o Senhor vai falar, eu vou dar a coroa da vida. Você tem noção do que é a coroa da vida? Ei, você tem noção do que é a coroa da vida? Você tem noção o que é a vida eterna? Você já parou para pensar o que é a vida eterna? Hein? Ser fiel até a morte, olha. Ser fiel, sabe? Você tem noção do que é isso? Você receber a coroa da vida, você permanecer fiel, você não se iludir, você não se entregar, você não se dobrar, você não levantar bandeirinha branca para o teu inimigo, você ir até o fim. Ser fiel é uma característica dos melhores. Ser fiel é uma característica de gente que quer tomar para si essa palavra. Eu sou mais do que vencedor. Ei, por quê? Tu não dorme jogando videogame? Olha para mim. Hein? Mas por quê? Por quê? Porque o mundo todo, o diabo, todos os anjos caídos, eles vão lutar para você deixar de ser fiel, para você negociar a tua fidelidade. Você está aqui entendendo? Ele vai fazer de tudo para você negociar. Ele vai fazer de tudo para você chegar num dia de hoje e abrir mão de estar num culto. Ele vai fazer de tudo para você hoje, na hora do apelo, falar, pô, não quero não. Tá bom onde eu estou, tá bom da maneira que eu estou. Ah não, mas aquele que for fiel até a morte, vai receber a coroa da... Esse é o selo dos fiéis. E detalhe, vai receber uma coroa da vida que não precisou lutar, de alguém que já conquistou ela por você, sabe? A vitória na vida cristã já foi conquistada. Cristo, na hora que está sendo morto, ele vai dizer, está consumada. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. A nossa vitória, ela não é conquistada dentro de 4 linhas no jogo da vida, mas ela já foi conquistada em 2 linhas, que é a cruz do Calvário. Nós não entramos mais em campo para salvar, para ganhar ou para perder. Nós fomos feitos mais do que vencedores. Você, e outro detalhe, filho, você já nasceu mais do que vencedor. Você já nasceu mais do que vencedor. A Bíblia diz que a cédula de dívida que você tinha já foi cravada na cruz do Calvário. Para vergonha dele, foi cravada na cruz do Calvário. Outro detalhe espetacular, você já foi selado com o Espírito Santo. Tu não tem noção do que é isso? Tu não tem noção do que é ser selado com o Espírito Santo? Quem já foi no encontro aqui? Quem lembra do selo da Coca-Cola? Deus te encheu e te selou, meu filho. Tu está cheio de Deus, sabe? E selado por Ele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O
problema é que às vezes nós perdemos a noção de quem nós somos em Deus. O inimigo, ele consegue roubar essa certeza de quem você é em Deus. Está aqui, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Você já é justificado por Ele. O incrível, irmão, que até o que você faz hoje, se você errou, você já está justificado por Ele. Olha como o diabo ele é sujo e nos engana. Que você já é justificado por Ele. É por isso que Paulo vai falar que em todas essas coisas, que diremos, pois, ou melhor, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele vai falar, porque eu estou convencido de que nem a morte nem a vida. Aí ele começa a falar que nada pode separar ele desse amor. Por quê? Porque ele entendeu esse amor. Quem entende esse amor não se separa desse amor, não abandona esse amor, não exclui esse amor da sua vida. Nós não precisamos viver tristes, desamparados. E aí foi quando eu disse do índice de suicídio lá na Suíça. Por quê? Porque falta neles esse Deus que nós temos. Irmão, se nós tivéssemos com o Deus que nós temos, toda essa porcentagem aqui da Suíça, com Deus que nós temos, meu Deus do céu, nós íamos ficar muito mais felizes, sim ou não? Mas nós podemos ser felizes, desde que nós colocarmos dentro de nós, no nosso entendimento, é que nós, apesar de nós não termos toda essa porcentagem linda que a Suíça tem, mas a gente tem um Deus que pode mudar tudo isso. Porque não adianta eu ter esse Deus e não crer que é possível mudar. E a primeira mudança começa na cabeça de um grande campeão. Quando eu falo assim, olha, então, se eu tivesse Deus muda, então eu quero esse Deus. O problema é que quando nós apresentamos o plano da salvação e apresentamos esse Deus, ainda tem gente que diz que não quer. Ainda tem gente que diz que não quer um Deus que já te fez mais do que vencedor. Nós podemos muito bem caminhar pela vida, arrancar de nós, às vezes, esse fracasso emocional que nós vivemos, esse desequilíbrio emocional que muitas pessoas vivem, essa falta de certeza de vitória. E aí pastor Fábio veio aqui e falou com muita propriedade a respeito de tanta gente desempregada, sabe? E todos aqui, que ele perguntou aqui, quantas pessoas aqui têm emprego? Quantos têm emprego? É motivo da gente aplaudir Jesus. Vamos fazer diferente? Fica de pé todos que estão empregados ou que são sustentados por alguém que está empregado. Fique de pé. Fica de pé. Eu queria que você começasse a fazer barulho para teu Deus. No meio de 14 milhões de desempregados, filho. No meio de 14 milhões de desempregados. Olha quanta gente empregada. Olha quanta gente é sustentada por alguém que está empregado. É motivo de nós reconhecermos a grandeza desse Deus que nós servimos. Aleluia! E nós não reconhecemos às vezes isso. Sabe, quantas pessoas que nesse momento estão dependendo na emergência de um hospital quebrado desse da vida, que não tem uma seringa, e você está aqui com saúde. O melhor de tudo, quantas pessoas hoje, se morressem
não iriam saber para onde iriam. Com todo respeito ao casal ali, Filipe, a sua esposa, na semana passada eu fui fazer o sepultamento da mãezinha, da nossa irmã. E eu falei, assim, me perdoe a minha colocação que eu vou fazer aqui, mas eu falo para muita gente, né? Não é que eu goste de pregar, mas tem um lugar que eu prego com muita liberdade, é nos sepultamentos. Por quê? Porque eu estou levando uma palavra que eu tenho uma certeza do que eu estou falando. Eu estou pregando tendo a certeza de levar para aquele povo a certeza da vitória, ainda mais quando é crente. E a mãezinha dela, ainda em tempo, veio nesse altar e entregou a vida a Jesus. Irmão, como é ruim pregar num lugar. Quando alguém me chama a falar, vai lá fazer uma cerimônia para minha mãe ou para o meu pai. Aí eu fico assim, falando, pô, mas eu acho que eles não são evangélicos, nunca entregou a vida. Eu pergunto, eles entregaram a vida? Não, eu só queria que o senhor encaminhasse. Ai, meu pai, como é que eu vou encaminhar isso, pai? E aí eu prego para as pessoas que estão ali vivas, né? Não tem como. Mas quando a gente vai, que tem a certeza de que aquela pessoa entregou a vida nas mãos do Senhor, e o obreiro Fernando foi comigo e ele falou assim, bispo, eu vou contar uma coisa para o senhor. O que foi, Fernando? Eu nunca vi um sepultamento assim. Eu nunca entrei no lugar com uma pessoa morta assim. Eu falei, o que tem? Ele falou, mas vou falar um negócio para o senhor. Eu falei, fala, Fernando. A moça parece que está dormindo. Eu falei, Fernando, parece não. Ele falou, não. Eu falei, não. Ela está dormindo, Fernando. Ele falou, bispo, é sério? Ela está dormindo? Eu falei, tá, cara. E no dia que a trombeta tocar, ela vai ser despertada do sono dela. E ela vai estar na glória com o Senhor. Aleluia! Sabe o que é isso? É ser mais do que vencedor. É isso que nós queremos apresentar a você. Nós não queremos apresentar a frustração de você ter que esperar 1h30 para saber quem vai ganhar. Ou talvez esperar 20 e poucos dias, ou melhor, 40 dias para saber quem vai ser o campeão. Você já está do lado de um aí. Você já está do lado de um aí. Certeza da vitória. Certeza de que já venceu. Aí Paulo vai falar, se eu sou mais do que vencedor, eu vou falar uma coisa, que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica de pé, filho. Ei, meu irmão, às vezes nós encontramos alguém. Não sai do teu lugar não, não sai do lugar não, escute. Às vezes nós encontramos alguém que se afastou. Ei, olha para mim. Olha para mim, tu ainda está aqui? Às vezes nós encontramos alguém que se afastou e a gente pergunta, o que houve, rapaz? Me afastei. E por que você... Olha para mim. E por que se afastou? Não, me afastei, mano. Eu parei de ir à igreja, ninguém foi me visitar. Por que se afastou, irmão?
Ah, porque aquela irmã falou daquele jeito comigo. Por que se afastou, irmão? Ah, porque eu não gostei daquela pregação. Por que se afastou, irmão? Ninguém me cumprimentou na igreja. Não conhece o amor de Deus. Nunca provou do amor de Deus. Quem prova do amor de Deus, quem prova desse amor, nem a morte. Se morrer em Cristo, nunca mais tu está separado dele. Aí ele vai falar, nem a morte, porque a morte é mesmo que não vai me separar. Mas ele vai falar, mas nem a vida. A vida que eu tenho, a vida que eu vivo, o estilo de vida que eu vivo, não vai me separar do amor de Deus. Pode vir o emprego, pode vir o desemprego, pode vir a alegria, pode vir a tristeza, pode vir um problema, como pode não vir, pode vir a frustração. Essa vida pode aumentar o índice de desemprego, a taxa de mortandade, a taxa de criminalidade. Essa vida não vai me separar do amor de Deus. Nem o presente, nem o futuro, nem o que está acontecendo hoje, e nem da incerteza do que vai acontecer amanhã, também não vai me separar. Nem a altura, nem a profundidade, nem o céu e nem o inferno vai me separar do amor dele. Nem principado, nem potestade, nem algum outro poder, nem nada. Aí ele vai ficando, eu fico imaginando que Paulo foi falando, foi aumentando a ira dele. Eu não vejo um Paulo falando, meus amados irmãos, nem a altura. Eu vou vendo um cara já arretado, já, sabe, empombado, sabe, já. Aí, enraivado. E quase cheio de demônio já, irmão, já estava já. Sabe? E ele vai falar, olha, nem nada na criação, nem nada na criação. Sabe? E se tivesse algum romano ali meio bobo na mão dele, ele já estava assim, ó, nem nada na criação vai me separar. Nada. Sabe quando as pessoas tentam tirar a certeza? E ele vai falar, nem nada, nem agora, nem depois, sabe? Nem anjo, nem potestade, nem o que me falaram, nem o que vão me falar, nem o que colocaram em Facebook, ou no Zap, ou no grupo, nem nada, nem a resposta que o patrão deu, que a patroa deu, que o amigo deu, nem o namorado que foi embora, nem o noivo que desmanchou, nem o marido que pediu divórcio, nada, ninguém vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua. Cadê meus líderes em treinamento? Estão aí? Vamos lá? Então de repente eu não vejo mais. Queria baixinho assim, não queria que aumentasse esse instrumento. Vai. Se vocês aumentarem os instrumentos, eu vou mandar vocês embora. Olha. Coisa linda. Em meio a teus conflitos, ó. Em meio às tuas dúvidas, você tem essa certeza. Fala isso na cara do Satanás, vai. Fala isso para ele, Satanás do inferno. Não é gol do Brasil, mas é gol daqueles que vão morar no céu. Vamos declarar isso. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Tem ciúmes, vai. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento
sua misericórdia. Então de repente eu não vejo mais Minhas aflições eu só vejo. agora. Que bom isso, né? Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ei! Oh, Ele me amou. Coisa linda. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Eu já estou pensando no eco que vai fazer no refrão. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ainda bem que ele te ama, filho. Diga isso, vai! Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança e Ele é Nosso galardão. Vocês já foram melhores, hein? Vamos lá? Vou aumentar o volume, hein?